Enquanto isso, ó, eu vou apresentar a minha tela aqui para vocês. Opa, já está gravando. Aí, ó, vocês já devem estar vendo a minha tela agora. Não estão. Vamos ver agora. Aí, agora está apresentando. Aqui, ó, do lado do chat aqui, ó, esse triângulo, círculo e quadradinho, tá rolando uma enquete aqui, ó. Em enquete, tá vendo? A cabeça do Arlan aparece. Pista do Aeroporto do Galeão, BR-101 do Oiapoque ao Chuí. Então, vota aí para a gente poder eleger o que está acontecendo aí com o professor Arlan. Beleza? E aí, tá tudo bem com vocês? Só para distrair, como é que vocês estão? Eu abri a minha câmera aqui, tá meio escuro onde eu tô fora de casa. Tá no Rio ainda? Oi? Tá no Rio ainda? Tô no Rio, tive que ficar aqui no Rio para resolver pepinos. Putz. Mas consegui chegar a tempo da nossa aula, vou ter que remarcar a aula com o pessoal do Pré-Vest e da turma especial, porque eu não consegui a tempo chegar na aula. Mas isso aí eu vou remarcar depois. Fiquem de olhos lá no Classroom, para ninguém ter prejuízo. Tranquilo. Bom, então vamos começar, já que vocês estão vendo a minha tela. Alguém quer falar alguma coisa? Tem uma galera com o microfone aberto? Não? Hoje eu convidei alguns alunos meus da FAETEC para poder assistir a aula, já que eu também não dei aula para eles e muitos farão o vestibular. Então, pedir licença a vocês da turma para poder convidá-los. E tem alguns aí voando aí pela aula. Bom, então a gente vai começar. Vocês viram que eu postei ao longo da semana e depois complementei com vídeos, mas a gente tecnicamente não precisa. Quem assistiu o vídeo, ótimo. Quem não teve tempo de assistir o vídeo, porque são vídeos longos, não tem problema. A gente vai fazer um preâmbulo aqui agora e vou pedir para que vocês me interrompam toda vez que for necessário, tá? Então, o que acontece? Na aula passada, aqui na turma, a gente falou de ligação interatômica, ou seja, foi aquela aula conjunta com o professor Link de matemática, tá? Hoje a gente vai falar das forças entre as moléculas. Muita gente chama de ligações intermoleculares, não está errado, mas o correto é chamar de forças. As provas tratam dessa maneira, de forças intermoleculares. Vamos fazer um déjà vu aqui, ó, das coisas que a gente viu. Eu me lembro que eu falei com vocês que as ligações interatômicas eram 3. Aí a primeira ligação aqui, ó, chamada de, vou botar maiúsculo, ó, ligação iônica, rapidinho, ó. A segunda, a ligação covalente. E a terceira, a ligação metálica. Faltou até concluir algumas coisas a respeito delas, porque eu só escrevi assim, ó, a ligação iônica, ó, é formado por um metal que perde seus elétrons, olha lá, mais um ametal que ganha seus elétrons. Algumas pessoas até me perguntaram no WhatsApp depois, de acordo com os exercícios, algumas características dessa ligação. E aí eu vou escrever aqui agora. Primeira característica dessa ligação é que as substâncias que fazem ligação iônica, elas possuem altos pontos de fusão e ebulição. Inclusive, ebulição, alguns são indeterminados. A galera costuma dizer aqui que vai até o infinito, porque é muito difícil de medir. Por exemplo, uma substância que é muito conhecida, que é o sal de cozinha, para você ter ideia, o sal de cozinha ele tem um ponto de fusão em torno de 800 graus Celsius. A gente, para chegar nessa temperatura, teria que ter um aquecimento bem relativamente grande. E para você ter o sal de cozinha no estado gasoso, você praticamente só conseguiria fazer isso no manto da Terra, ou seja, em temperaturas beirando aí a casa dos 7.000, 8.000 graus Celsius. Uma coisa importante, que eu acabei não falando para vocês, eu falei durante a aula, mas não registrei, é que as substâncias iônicas, ó, no estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica. Então, a substância iônica, ela não conduz a corrente elétrica no estado sólido, tá?
ela só vai conduzir corrente elétrica em duas condições. E eu vou botar essas duas condições aqui agora. As duas condições para que ela conduza a corrente elétrica, uma é exatamente no estado fundido, quando você aquece até ela derreter, né, ficar líquida, digamos assim, no estado fundido, ou quando você joga ela em água, lá no estado fundido ou aquoso. Detalhe que são duas maneiras diferentes de você obter essa substância no estado líquido. Fundido é através do aquecimento. É como se você estivesse aquecendo gelo, por exemplo, com uma chama. Ele vai virar líquido. Aquoso é quando você joga a substância na água, o sal na água, por exemplo, para que ela se dissolva. Então, aqui ela passa a conduzir corrente elétrica. Tá? A ligação covalente, ela também tem as suas características. E no caso das características da ligação covalente, elas são até mais fáceis de serem gravadas. Por exemplo, a ligação covalente, ela acontece pela união de dois ametais. Então, você tem um ametal se ligando a outro ametal. Isso ocorre através do compartilhamento. Compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons. E, no caso da ligação covalente, elas têm baixos pontos de fusão e ebulição. A maioria das substâncias covalentes, elas carbonizam, tá? Então, você consegue transformar facilmente do estado sólido, o exemplo é o açúcar. Você consegue facilmente transformar do sólido para o líquido e depois do líquido para o gasoso, que é praticamente a carbonização do material que vai restar ali, mas o restante vai embora. E nenhum estado físico, aqui, vou escrever sólido, líquido e aquoso. De nenhuma maneira, uma substância que tenha ligação covalente conduz a corrente elétrica. Então, não importa de que estado a gente esteja falando, ou seja, se o açúcar está no estado sólido, se você jogou ele em água, ou se você derreteu ele para ele caramelizar, é uma substância que não vai conduzir corrente elétrica, tá? E a ligação metálica, aqui, a ligação metálica, que a gente falou várias vezes, é quando a gente tem a união de dois metais, que podem ser iguais ou não, que é aquele conceito de nuvem de elétrons, ou mar, né, de elétrons. A prova usa esse conceito, a gente acabou vendo que usa esse conceito, e esses daqui têm altos pontos de fusão e ebulição, e esses altos pontos de fusão e ebulição, eles muitas das vezes também são indeterminados. Opa, não vou poder fazer isso, senão não vou conseguir mostrar para vocês aqui o restante. Aí, deixa eu ver se agora vai. Vai. E não importa aqui também o estado físico, sólido, líquido, ou aquoso, que não tem aquoso na ligação metálica, a maioria dos metais não se dissolve na água, beleza? Pelo menos na temperatura ambiente, eles conduzem corrente elétrica. Isso tudo foi o que a gente tratou na última aula, a respeito da ligação interatômica. É preciso que vocês entendam que uma ligação interatômica é uma ligação entre átomos. Interatômica aqui é entre átomos. Então, quando a gente pega uma ligação, por exemplo, igual, vou escrever aqui, a molécula da água, vou botar HOH. Eu nem podia escrever a molécula da água assim, porque ela não é linear. Tá? A gente está falando dessa ligação aqui. A gente está falando exclusivamente dessa ligação aqui. Espera aí, deixa eu botar um quadradinho ou um círculo. A gente está falando dessa ligação. Essa é uma ligação covalente. Tá? Essa daqui é uma ligação também covalente. Beleza? Só que quando a gente fala das ligações intermoleculares, eu tenho que ter no mínimo duas moléculas. Porque aí eu vou precisar de duas moléculas. Então eu não vou falar dessas ligações aqui. É como se eu tivesse, por exemplo, já que eu falei da água, é como se eu pegasse duas moléculas de água, tá? E perguntasse para você que tipo de interação, ou seja, que tipo de força atrativa, que tipo de força elétrica
ocorre entre essas moléculas de água que mantém elas unidas. Ou não. No caso da molécula de água, até mantém unidas, mas em casos de outras moléculas, não. Para a gente poder entender isso, e dar tempo da gente fazer alguns exercícios, eu vou dividir aqui as moléculas em dois grupos. Eu vou dividir em moléculas polares e em moléculas apolares. Vou tirar esse amarelo horroroso daqui. Olha lá, moléculas polares e moléculas apolares. Galera, eu preciso entender que no caso das moléculas apolares, as forças elas são muito fracas. As moléculas apolares normalmente são moléculas simétricas. Olha lá. Que elas têm um lado da molécula igual ao outro. Um exemplo clássico de uma molécula polar é a molécula do gás carbônico. Olha lá. A molécula do gás carbônico é uma molécula simétrica. Um lado da molécula, o lado esquerdo, é igual ao lado direito. Aí você vai falar assim, Légora, a água também é uma molécula simétrica, porque o lado dela de esquerda é igual ao lado direito. Só que aqui eu desenhei porque eu estou no Paint. Porque se eu vier aqui no Google e pegar a geometria da molécula da água, ela não traz para mim uma geometria da molécula da água em linha. A molécula da água ela fica assim. Ela forma um ângulo porque o oxigênio tem pares de elétrons que não foram usados. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Deixa eu ver se eu copiei. Copiei. Olha lá. A molécula da água ela não fica em linha assim. Como a molécula, por exemplo, do CO2. Então ela não tem simetria, porque se eu passar uma linha aqui, ó, eu não consigo dividir na horizontal essa molécula em duas metades iguais. Então as moléculas que são angulares, como a molécula da água, elas têm polaridade. Agora, no caso das moléculas polares, aqui, ó, eu vou falar das moléculas polares primeiro, a gente tem dois tipos de forças. Dois tipos de força. Então, eu vou trazer uma força aqui para baixo e vou desenhar uma outra força aqui para cima. Tá? A força que mais cai na prova da UERJ, a disparada que mais cai, inclusive em questões interdisciplinares com biologia, são as chamadas pontes de hidrogênio. Cuidado! As provas não chamam mais essas ligações de pontes de hidrogênio. Elas chamam de ligação de hidrogênio. Teve gente que assistiu o vídeo e percebeu que as ligações de hidrogênio, elas só acontecem, vou trocar a cor aqui para poder dar um destaque, elas só acontecem quando o hidrogênio está ligado no O, ou quando o hidrogênio está ligado no F, ou quando o hidrogênio está ligado no N. São as três condições em que a ligação de hidrogênio acontece. E aí eu vou parar aqui um pouco a explicação e vou mostrar para vocês uma besteira muito grande que muita gente fala, e aí eu vou provar na lista de hoje que isso acontece. Olha o que aconteceu na prova de 2004, na questão número 10 da lista que eu postei para vocês. Nessa questão, a galera, os meus alunos da FITech não têm essa lista. Na questão número 4, na questão número 10, desculpa, o cara nem enunciado colocou. Ele simplesmente colocou moléculas assim, ó, são as bases nitrogenadas do DNA, a timina, a adenina, a citosina e a guanina, que são as moléculas que se embaralham no nosso código genético e cada um de nós possui um código genético diferente. Essas moléculas, entre elas, tem uma força de atração, tá? Existe uma força de atração elétrica entre essas moléculas de água que permitem com que elas se unam e formem uma sequência genética, que é o que eu falei desde o início. Única pergunta do cara, a questão tem uma linha, prova de 2004, presta atenção. As interações representadas entre a timina e a adenina e entre a citosina e a guanina são do tipo. Ele representou as interações. Quando ele representa as interações, são esses pontilhados aqui, ó. Só que a prova de 2004, gente, ela era mais fácil do que a prova atual. Tá? Estou falando da UERJ, não estou falando de qualquer outro vestibular, não. A prova de 2004 da UERJ era muito fácil, muito fácil. A prova de hoje, 2019, 2018, 2020, ela é bem mais difícil. Então a prova colocava o desenho e fazia essa interação aqui, ó, tá vendo? Essa é uma interação entre o O e o H,
Essa é uma interação entre o H e o N. Aí ele repete aqui embaixo a interação entre o O e o H, entre o N e o H, e entre o O e o H. Bom, quando a gente olha para isso aqui que eu escrevi, ó, eu tenho esses dois casos aqui de interação. Eu tenho uma interação entre o H e o O, e uma interação entre o H, e o F não. Entre o F não tem, mas eu tenho uma interação entre o H e o N. Ah lá. Essas duas interações aqui, elas são chamadas de ligação de hidrogênio. Por isso que a resposta correta nessa questão número 10 tem que ser a letra D. Por que eu quis fazer essa número 10 e por que eu coloquei essa número 10 da prova de 2004? Porque a gente ouve aluno falando assim, não vou fazer provas antigas não, elas não me ajudam muito. Balela. Alguém me perguntou, acho que foi até o Tito me perguntou essa semana, perguntou ontem, Tito pode confirmar aí, pode abrir o microfone e falar que é verdade. Foi sim. Ele falou assim, vou fazer uma prova anterior. Eu falei para ele, manda bala, vale muito a pena. Tito, vou responder sua pergunta agora. Olha a questão que caiu em 2014. 15, desculpa. É a primeira questão da lista. Ou seja, uma questão que caiu 11 anos depois. Ele fala assim, diversos mecanismos importantes para a manutenção da vida na Terra estão relacionados com as interações químicas. Repara que ele não chama de ligação. A questão é atual, ele chama de interação. A interação química envolvida tanto no pareamento correto das bases nitrogenadas no DNA, quanto no controle de variações extremas de temperatura da água é a ligação do seguinte tipo. Cara, se você não se lembrasse da prova de 2004, e eu entendo que é difícil pra caralho, assim, porra, Léo, agora eu vou me lembrar da prova de 2004? Pô, tá de sacanagem. A prova de 2004, ele desenhou as bases nitrogenadas do DNA e disse para você que a resposta era a ligação de hidrogênio. Em 2015, 11 anos depois, ele fala outra vez das bases nitrogenadas do DNA, só que ele não coloca o desenho. E aí, se você é muito ruim em biologia, ou se você não estuda biologia, certamente você não sabe o desenho das bases nitrogenadas do DNA. Galera que vai fazer medicina, galera que está estudando com frequência, que saiu do ensino médio há pouco tempo, talvez tenha uma relação, digamos assim, de intimidade com essas bases, principalmente lá da biologia, que os professores ficam desenhando as letrinhas lá, A, T, G, não sei o que lá. Agora, quem não tem nenhum conhecimento das bases nitrogenadas, podia pegar aqui, pela segunda informação que ele me deu, que ele falou que é a molécula da água. Porra, meu primo Leozinho, que tem 9 anos, se eu perguntar para ele qual é a molécula da água, ele diz na lata, pô, tio, tá de sacanagem comigo. Claro que a molécula da água é H2O. Então, se a molécula da água é H2O, você tem dentro da molécula da água hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio, você tem obrigatoriamente uma ligação de hidrogênio. Então, repara que 11 anos depois, ele cobrou a mesma questão, só que com digamos assim, um grau de dificuldade maior, porque ele não colocou os desenhos. Mas, em contrapartida, ele te deu uma colher de chá respondendo que a molécula da água também teria essa interação. Então, tem que ser uma ligação de hidrogênio, porque a molécula da água, ela de fato tem um hidrogênio e um oxigênio, que é a mesma interação daqui. Tudo bem ou não? Tudo bem. Para mim. Tranquilo. Beleza. Agora, olha o cuidado que você tem que tomar na prova da UERJ. Em moléculas polares, eu não escrevi a outra força aqui. Eu vou botar um quadrinho aqui, porque eu preciso fazer 3 quadrinhos. Eu preciso fazer esse quadrinho aqui, que eu vou deixar ele de amarelo. Eu preciso fazer esse quadrinho aqui, que eu vou deixar ele de verde. E eu preciso fazer uma setinha aqui e fazer um terceiro quadrinho. Um terceiro quadrinho, que eu vou deixar... O que eu fiz? Diminuí, que sorte. Que eu vou deixar ele de azul, tá? Mas antes de fazer esses 2 quadrinhos e preencher esses 2 quadrinhos, para a gente voltar para os exercícios, eu preciso que vocês entendam que as moléculas polares, elas podem ser chamadas de dipolos permanentes, tá?
Ou seja, moléculas polares são chamadas de dipolos permanentes. E moléculas apolares, aqui assim, ó, elas só, o nome já está dizendo, né? Elas são apolares. Elas não têm polo. Então a gente vai ter que chamar elas de moléculas de dipolo induzido. Esse induzido aqui, ó, ele tem um sinônimo. A galera chama também de temporário. Deixa eu diminuir a fonte aqui para poder caber ali dentro. Acho que 14 vai caber, vai. Dipolo induzido e dipolo temporário. Por que eu estou falando isso? Se eu pegar uma outra questão antiga da prova, e uma outra questão antiga da prova é essa daqui, ó. Olha lá, de 2005, tá vendo? Eu estou fazendo a contraposição das provas antigas com as provas atuais, tá? Ele fala assim, ó, a vitamina C, cuja estrutura é mostrada a seguir, apresenta vários grupos hidrófilos. O que é um grupo hidrófilo? Existem dois tipos de grupo que começam com hidro. Existem os hidrofóbicos e os hidrófilos. Você concorda que hidrofóbico te lembra da palavra fobia? Tudo bem ou não? Isso. Interage que eu estou falando sozinho. Então, grupos hidrofóbicos não gostam da água. Grupos hidrófilos, ao contrário, adoram a água. E ele explica. Olha lá, grupos hidrófilos, eles não te largavam vendido não em 2005. O que facilita a sua dissolução na água. O que são grupos hidrófilos? Grupos hidrófilos são grupos que fazem ligação de hidrogênio. São esses grupos aqui, ó. Então, esses grupos aqui, ó, vou botar uma outra palavrinha aqui, ó. Vou escrever de laranja, aqui embaixo. Olha lá, grupos hidrófilos. Tá? Então, grupos hidrófilos são grupos que fazem ligação de hidrogênio. E quando a gente pega essa molécula aqui, ó, a gente tem 4 grupos hidrófilos. É fácil de perceber eles. Um tá aqui, outro tá aqui e outro tá aqui. São 4 grupos hidrófilos. Por isso que esse grupo gosta muito da água. Eu me lembro que a gente terminou a aula passada numa discussão falando de uma substância chamada beta-caroteno, presente na cenoura. É o pigmento da cenoura. Se eu não estiver enganado, foi o Iago que perguntou. Eu fiz uma contraposição. Oi? Você comparou a cenoura com a beterraba. Exatamente, que o pigmento da beterraba, quando você ferve a beterraba na água, porra, a água fica roxa na hora. Dei até o exemplo do permanganato de potássio, que é quando a gente tem catapora, sarampo, a gente precisa tomar banho com aquele pozinho roxo. Aquele pozinho roxo e o pigmento da beterraba possuem inúmeros grupos hidrófilos, ou seja, os grupos que adoram a água. Ao contrário do beta-caroteno, o beta-caroteno não. O beta-caroteno, que é o pigmento da cenoura, quando você bota a cenoura na água e ferve para fazer aquela maionese lá de domingo no churrasco, deu fome agora, hein? Maionese agora seria nada mal. Você vê que a água ela fica meio laranja, mas ela não fica, porra, que laranja grande, absurda. Fica cor de água de salsicha. Aí tá vendo? A galera prestou atenção. E aí, eu lembro de vocês o seguinte, caralho, tirei a questão aqui. É dislexia, esbarrei aqui no teclado. É a 8, eu acho. É a 8, né? Caralho, cadê? Aí, garoto. Então você vai concordar comigo que a vitamina C, a gente até brincou que o nosso corpo ele precisa de uma quantidade de vitamina C diária que é muito pequena. Só que a vitamina C é uma merda para o nosso corpo absorver ela, porque não dá tempo. A vitamina C ela tem uma porrada de grupos hidrófilos e ela corre direto para a urina. Eu acho que a quantidade de vitamina C aqui, ó, para eu não falar merda, eu vou pesquisar. Vamos no pai dos burros, ó. Quantidade de vitamina C diária que a gente precisa. Ou a gente precisa de 75 miligramas, no caso das mulheres, e de 90 miligramas, no caso dos homens. Então, ó, 90 miligramas e 75. Vamos botar a média, 85, 82,5. Pô, quando a gente toma a vitamina C artificial, a gente ingere 1.000 miligramas. Ou seja, no caso dos homens, a gente está ingerindo 11 vezes mais. E no caso das mulheres, quase 15 vezes mais. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, para ver se vocês entenderam. Por que a gente ingere uma quantidade de 10, 15 vezes mais
de vitamina C se a gente não precisa dessa quantidade toda no nosso corpo? Porque um pouco sai na urina? Porque ela sai na urina? Exatamente, a nossa urina vai trabalhar aquela substância e eliminar ela o mais rápido possível. Então, para a gente poder ter a absorção de vitamina C diária, por isso que vira e mexe a gente está gripado. Por quê? O nosso corpo ele não consegue reter a vitamina C. Quando você toma, por exemplo, quando você chupa, digamos assim, uma laranja, uma tangerina, aquela vitamina C ali, embora a fruta seja rica em vitamina C, ela não é suficiente para suprir essas quantidades diárias daquela substância. Então a gente precisa da artificial. Só que olha a sacanagem dele. Você consegue perceber nitidamente aqui que ele tem grupos hidrófilos e que esses grupos fazem o quê? Ligação de hidrogênio. Olha para a resposta. Cadê? Porra. Dislexia, meu irmão. Vê se a resposta tem ligação de hidrogênio. Deu? Tem? Não, mas ela tem dipolos permanentes, que é o que você falou. Exatamente, mas ela tem dipolos permanentes. Okay. E a ligação de hidrogênio é um caso de dipolo permanente. Ou seja, quando a molécula é polar, o que você entende por polar? Tem um lado que é positivo e tem um lado que é negativo. Igual uma pilha, por exemplo. E aquilo ali não muda. Vai ser sempre o lado positivo, vai ser sempre o lado negativo. Então, aquela coisa ali, rigorosamente, é polar o tempo inteiro. Portanto, ela tem dipolos permanentes. Então, olha só. Eu fiz uma questão de 2005, né? Antigona. Agora, olha de 2004 daqui de baixo. A gente já falou dessa substância? Sim. Sim, o beta-caroteno. Dá uma olhada no beta-caroteno e procura, aqui, faz uma contraposição com a da número 8. Vocês têm memória fotográfica? Olha os grupos hidrófilos que adoram a água. Vê se esses grupos aparecem na estrutura do beta-caroteno. Não. Não aparecem. Vocês concordam que a estrutura do beta-caroteno ela é simétrica? Parece que um lado do desenho é igual ao outro. A única diferença é que ele está virado ao contrário. Tudo bem ou não? Sim. A gente está diante dessas moléculas simétricas aqui, que são moléculas apolares. Aí eu vou preencher agora o quadrinho azul. Moléculas apolares são hidrofóbicas. Elas detestam a água. Ao contrário, elas gostam muito de solventes apolares. Moléculas hidrofóbicas gostam muito de solventes apolares. Então, o que eu preciso entender com isso? Eu preciso olhar para o desenho, se o cara colocar, tá? E entender que se a molécula ela for simétrica, de um lado e de outro, rigorosamente idênticos, sem aquela coisa da água, lembra que essa água aqui desenhada está errada, porque aqui parece que ela está simétrica, mas ela forma um ângulo. Todas as moléculas que vão formar ângulo são polares. Essas moléculas aqui possuem as seguintes forças. As chamadas forças de dispersão de London ou as forças de Van der Waals. Olha lá. Dispersão de London, forças de Van der Waals, ou qual é o terceiro nome que eu posso chamar elas? Que está lá em cima. Aqui, ó, estou passando o mouse em cima. De polo induzido ou temporário. Então, olha só, a gente fez uma questão de 2004, que foi essa daqui, 2005, desculpa, da vitamina C, e agora a gente está fazendo uma questão de 2004. Para você não encher meu saco, fala assim, porra, mas eu vou fazer prova de 2020, caralho. Me mostra como é que é agora. Calma, Satanás. Vamos entender o processo. O Légora tivesse... Olha o que ele falou. Cara, eu não aguento com o Légora, cara. Em 2004, o modelo da prova desse ano, ele mostrar pra gente na íntegra, mas não tem, né? Como é que é? Fala de novo. Se você tivesse modelo da prova, você estava ensinando a gente a de 2020, mas já que não tem, tem que usar os anos anteriores. Se eu tivesse o modelo da prova, eu não ia abrir turma te cobrando mensalidade, eu ia te vender a prova, irmão.
5.000 contos. Mesmo que a gente depois passasse no Fantástico, que você sabe que aluno é um bicho bobo, né? Eu vendo a prova, aí você gabarita a prova. Aí vai um bobão, deixa eu escolher um bobão aqui na sala. Peraí, Renan. Ai, Renan vai e bota no Instagram dele. Caralho, meu professor é pica. Me deu a prova toda. Aí sabe o que acontece? Vocês vão ver o meu nome lá. O William Bonner vai lá assim: boa noite, professor Daniel Légora de Cabo Frio. Porra, assim não dá, né, galera? O cara se beneficia com a parada e daqui a pouco vai ser Tem a candidato. fama na rodoviária, ainda vai ter ganho de jornal. Exatamente. Bom, então Caraca, todo mundo já mano. entendeu que essa merda aqui é a Polar, que não gosta de porra nenhuma de água. E se você marcar a água na letra A, você é um débil mental. Porque ele fala assim, ó, dentre os solventes a seguir, aquele que melhor solubiliza o beta-caroteno. Porra, galera, o cara citou cenoura e tomate. Porra, se você botar um tomate na água, a água vai ficar vermelha? Cara, não é possível. Mesmo que você não tenha passado nunca na cozinha. Nunca, nunca. Tipo, caralho, Lébora, na cozinha eu só vou pra comer. Porra, você já foi a algum churrasco que o molho à campanha é vermelho? Deu. Então não vá pro inferno que você vai marcar a letra A. A água não vai dissolver essa porra. Agora pensa comigo. Agora a gente tem que ter uma noção de orgânica. Alguém também reclamou aqui essa semana, falou assim, pô, Lébora, caralho, quando o cara bota o nome, eu me vi. Acho que foi até o Tito também. Pô, Tito, você tá falando pra caralho comigo, eu vou te bloquear, hein? Eu mesmo. Porra, meu irmão. Eu, hein? Vou pegar teu número aqui e vou bloquear a hora que acabar a aula. Aqui, ó. E por que não quer copiar esta porra? Se eu tô dando print aqui. Copia, Satangos. Ih, não quer ir não, galera. Deixa eu ver se vai no Word. É porque você tá me acusando agora há pouco. É, você é um idiota e tá jogando praga em mim. Mas não tem problema não, meu irmão. Meu santo é forte. Ó. Eu vou jogar aqui. Aí, otário, babacão. Se fudeu, se fudeu, se fudeu. Sacanagem, cara. Olha lá, ó. Olha o que acontece com as letras. A gente já entendeu que a gente não tem que marcar a letra A. Eu vou desenhar a letra B. A letra B é uma substância orgânica chamada de etanol. O etanol, ele tem essa estrutura aqui, ó. CH3, CH2OH. Ai, Lé, agora, pelo amor de Deus, eu não entendo como é que faz esses desenhos a partir do nome. Calma, caralho, essa aula vai chegar. Ô, professor, Oi. pela nomenclatura já dava para acertar a questão? Ah, dava para saber a questão. Só que eu tô fazendo no Despacito. Lembra dessa música? Fala dessas últimas duas letras aí, professor. Isso. A gente tá fazendo devagar. Que letra você marcaria, então, já que você me interrompeu bruscamente? Ah, não sei não. Ah, caralho. Que eu olhei a nomenclatura aí e lembrei, ué, Então, o hexano é uma molécula, ele é um hidrocarboneto. Então, eu vou dar uma dica para você agora, para você nunca mais dizer que esqueceu. O hexano tem essa estrutura aqui. Ele só tem carbono e hidrogênio. E o último desenho, que é a propanona, ela é uma cetona, que tem, peraí, deixa eu botar maiúsculo para ficar bonitinho. CH3, CH3, agora eu vou ter que fazer um malabarismo aqui, porque a cetona tem um dupla O. Eu vou botar assim, ó, dupla O. Olha lá, desse jeito. Ficou feio pra caralho, mas você já sabe que isso aqui tá desse jeito aqui. Cara, olha para as três moléculas, a da letra B, da letra C, da letra D, já que da letra A a gente não vai marcar. Qual delas que você acha que é simétrica e que não tem pontos que são hidrofílicos? Porque o cara quer alguém que se combine com esse maluco aqui. Não pode ser alguém que tenha pontos de hidrofilia. Molécula não pode ter oxigênio. Eu acho que a B não seria, porque a B tem Hexano? Porra, garoto. Se- Gosta mais de mim do que Letra você. C. do que você. Exatamente. Aqui, ó. É o hexano. Então você vai botar na sua cabeça aí agora é o seguinte, ó. Tenho medo de falar essa frase assim, ó, porque eu vou explicar por quê, ó. Todos os hidrocarbonetos são considerados pouco polares. Pouco polares pra gente vai ser apolar, tá? Então eles gostam demais de substâncias
que são também hidrocarbonetos. Se você pegar a estrutura do beta-caroteno, aqui só tem carbono e hidrogênio. Porque se tivesse um oxigênio, ele ia aparecer. Se tivesse um cloro, ele ia aparecer. Quando a molécula é desenhada assim na fórmula bastão e não apresenta nenhum elemento diferente, obrigatoriamente, gente, todos os elementos envolvidos ali são carbono e hidrogênio. Então, todo mundo entendeu por que a gente precisa marcar a letra C? Sim. Beleza. Agora vamos para a vida real. Vem para o meu mundo. Olha para a questão número 2 da prova de 2018. Você já ouviu essa palavrinha? Cromatografia? Já. Eu não. Nem eu. Oi. Alguém me chamou? Nem eu, nunca ouvi. Então, vou fazer uma parada para vocês. Vocês são bons de cores? A galera que brincou aí no ensino médio, no ensino fundamental. Fala uma cor primária aí. Azul. Azul. Fala outra cor primária. Amarelo. Amarelo. Se eu misturar azul com amarelo, dá o quê? Verde. Dá verde? Tem certeza, Luiz Guilherme? Não sei, mas... Não, eu não vai te meter a porrada. Não, Aqui, ó. não? Ah, não vou te meter a porrada em Unamar, não, porque o Unamar é muito longe. É azul com amarelo? Aqui, ó. Azul mais amarelo. A gente vai no Google. É verde Não mesmo. vou confiar nesse Porra, na arrombado. moral. É verde. Cala a boca, Luiz Guilherme. É verde, tá aqui, ó. Agora, quer dizer, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Quer dizer que se eu misturar a cor azul com a cor amarela, eu vou ter o verde. É isso? Isso. Sim. Como é que eu separo? Se eu pegar a canetinha verde aqui agora, como é que eu separo as duas cores? Eu quero fazer ao contrário. É a cromatografia. Eu vou mostrar aqui para vocês. A cromatografia. Se a gente coloca aqui um vídeo, porra, curto. Caralho, nem quer fazer, porra, vídeo Bota do Manual do minutos. Mundo, bota do Manual do Mundo, que é rápido. Ah, meu irmão, 19 minutos. Tá de sacanagem, né? 19 minutos não merece ter nenhuma visualização. A do Manual do Mundo é muito bom. O processo de cromatografia, 5 minutos também, mas eu vou adiantar, porque o maluco enche linguiça pra caralho. Vocês não vão ouvir o áudio, porque eu não vou apresentar o link. Eu quero só a imagem. Ele vai riscar aqui, olha lá, ele risca ele bota um pontinho de cada cor, tá vendo aqui? Deixa eu aumentar essa porra. Aumenta, Satanás. Aí. Ele bota um pontinho de cada cor ali no papel e ele coloca o álcool. O álcool, ele vai subir pelo papel por capilaridade. Capilaridade é quando um líquido, ele consegue migrar por uma superfície para cima sem a ajuda de ninguém. Já aconteceu na sua casa, por exemplo, de alguma parede ser estufada com água? Sim ou não? Sim. Na minha casa. Provavelmente. Todo mundo aqui é pobre, rico, que mora no 10º andar, que não tem essa porra. Agora, pobre que mora numa casa de térreo, com certeza sua parede já deu umidade. Por quê? O solo, se ele encharcar, a água sobe por capilaridade pelo cimento. E aí, quando o álcool aqui, galera, deixa eu ver se ele vai mostrar direitinho ou se eu já passei. Acho que eu já passei. Já passei. Aqui já tá no final, deixa eu ver. Aí ele bota, parará, ele vai mostrar o álcool subindo por capilaridade aqui, ó, tá vendo? O álcool ele vai subindo. E aí o que acontece? Mesmo o azul e o amarelo estando juntos, tem uma substância que gosta mais do álcool. Ou seja, uma das substâncias, ela vai ter mais grupos que gostam do álcool. Então, quando o álcool passar pelo papel, essa substância que gosta mais do álcool, ela vai andar junto com o álcool. E a outra vai ficar parada. Isso se chama cromatografia. E aí as cores que a gente juntou para fazer a cor verde, elas se separam, ou seja, é o reverso daquilo ali. Então, uma técnica de cromatografia é para você tentar separar duas substâncias que estão juntas, que se gostam, mas você quer separar, que é muito difícil. Então, ele explica isso. A cromatografia é uma técnica de separação de substâncias orgânicas a partir da polaridade das suas moléculas.
Admita que um corante natural foi analisado por essa técnica e que sua composição apresenta as seguintes substâncias. Olha o primeiro. Vou fazer uma pergunta para vocês. O primeiro desenho tem grupos hidrofílicos ou ele é hidrofóbico? Ele é hidrofóbico. Hidrofóbico. E o segundo? Hidrofílico. Hidrofílico. Tá vendo esses OHs aqui marotos? Sim. E eu diminuí aqui porque eu abri essa porra dessa caixinha aqui que agora não sei fechar. Foda-se, deixa ela ali. E o terceiro? Ele é hidrofóbico. Ele é hidrofóbico ou hidrofílico? Hidrofóbico, né? Porque ele se Ele anula. é hidrofílico. Olha aqui, Luiz Guilherme, o H aqui. Ah, ó. não, terceiro. É. Terceiro, Hidrofílico. desculpa, é o terceiro. É. E o quarto? Agora é hidrofóbico. Não, ele é hidrofílico. Hidrofílico Mas também, ele tem não o se H. anula, porque, tipo, o O H OH em cima e aqui, embaixo. ele tem um H pra caramba, inclusive. Tem 2 OHs, tem Não, mas tipo, oxigênio. ele não se anularia? Os vetores não se anulariam? Não, quando ele tem um OH, você não olha a simetria. Tá bom. Lembra que eu falei da molécula da água? Lembro. A molécula da água, se você desenhar ela, você consegue dividir ela em 2 metades iguais. Só que ela tem OH. OH, foda-se que tem simetria. Se tem OH, a molécula é polar. Tranquilo. Ela tem grupo hidrofílico. Então, pô, galera, olha só. O cara desenhou um cara hidrofóbico e 3 hidrofílicos. Você nem lê a pergunta. Cara, se ele perguntar assim, quem gosta da água, fudeu, tem 3 respostas. Aí você marca as 3 no cartão, tá? No cartão de resposta, você vai lá, faz 3 quadradinhos de caneta marcando. Beleza? Então vem comigo. A pergunta. Após a separação cromatográfica, a molécula do corante se distribui em 2 fases. Se distribuíram, desculpa, em 2 fases. Na primeira, olha o que ele fala. Na primeira, identificam-se moléculas com grupamentos polares. Ah, já matou. Matou. E na segunda, a molécula é apolar. Aí ele pergunta que molécula está na segunda fase. Na moral, se depois. Na moral, disso se errar essa pergunta depois dessa Não, explicação, depois da aula, não tem né? nem passar. Depois da aula, se errar essa daqui, não é que você não merece passar. Você merece morrer, é diferente. Não passar é pouco para você. Não passar é muito pouco. É óbvio que é a questão número 1. Aí, ó, dá um look aqui na questão no desenho da número 1. É o mesmo desenho que você mostrou. Memorizou? Memorizou, não memorizou? É o mesmo desenho que você mostrou pra gente ainda agora. É o mesmo desenho que caiu há 10 anos atrás. Verdade. Aí, há 10 anos não, né? 14 aqui, porque essa prova aqui é de 2004. E, galera, eu não peguei todas as questões. Eu não peguei todas, tá? Por exemplo, quer ver uma coisa aqui, ó? Olha a questão de 2011. A questão de 2011, o cara fala assim, ó, considere uma mistura homogênea que contém quantidades iguais de 4 substâncias. Repara que ele dá o nome, ele não bota o desenho. E a prova é de 2011. Légora, a prova atual dá o desenho ou não dá? Porra, eu vou falar assim, você tá de sacanagem. A gente acabou de fazer um de 2018. Meu irmão, não tem plano de voo. Tem hora que dá o desenho, tem hora que não dá, meu irmão. Você tem que se guiar pelo nome da parada. Olha de 2011. Ele dá 4 nomes. Hexano, pentano, ácido etanóico e metilbenzeno. Cara, ele lista de novo 4 substâncias. E ele dá o nome hexano. Hexano a gente já desenhou hoje? Já, hidrocarboneto. Hexano, ele é um hidrocarboneto, né? Aliás, terminou com ano, terminou com eno, terminou com ino, pô, o cara tem que ser um hidrocarboneto. Olha lá, ele tá aqui, ó, inclusive. O hexano aqui foi a resposta a outra questão. Então, se o cara terminar com ano, eno e ino, ou dieno, né? Dieno pode ser também, ele é um hidrocarboneto. Fatão. Mas qual que é mais apolar? O que tem a maior cadeia ou a menor cadeia? Quanto maior a cadeia, Luiz, mais apolar é. Mais apolar. Mais apolar, porque fica mais difícil dissolver o cara. Quer ver uma coisa? Essa pergunta é excelente. Olha só para a letra A e para a letra B. Hexano e pentano. Se o cara perguntar para você assim, qual dos dois é mais difícil dissolver na água?
Letra A. Letra A, hexano. Porque eu vou te fazer uma pergunta assim: o hexano tem 6 carbonos e o pentano tem 5. Se você fosse a água e fosse dissolver aquilo ali, qual que te daria mais trabalho? Dissolver um cara que tem 6 ou um cara que tem 5? Tem 6. Então, quanto maior a cadeia, Luiz, pior para a água dissolver. Isso significa que a molécula é cada vez mais apolar. E entre ligação dupla e simples? Tem ligação. Então, essa é uma outra discussão, porque a ligação dupla, ela forma compostos cis-trans, que é um outro caso. Ah, tá. Então. E o composto cis-trans, o cis, por exemplo, ele é polar. Então, vai depender, assim, se o composto tiver dupla, se ele desenhar para você o cis, mesmo ele tendo dupla, ele vai ser polar, tá? Mas aí isso não vai cair no exame de qualificação. Tá, Isso normalmente é por uma prova mais elaborada. Tá, tranquilo. Por uma prova discursiva. Mas sua pergunta é excelente, com essa porra cai. Mas não aqui, não nesse contexto. Então volta para a questão. Hexano, ele listou, tá aqui, ó. Hexano, pentano, ácido etanóico e metilbenzeno. Ele falou que separou aqui, ó, em 2 fases. Uma fase orgânica e uma fase aquosa. Qual é a única substância entre as 4 que gosta da água? O ácido. Ácido etanóico. O ácido etanóico. Beleza ou não? A única substância que gosta da água é o ácido etanóico. Tudo bem? Acho que é legal desenhar para a galera entender, né? Por quê? Então, ó. Então vamos fazer o desenho. Aqui, ó. Olha a estrutura. Vou aproveitar isso daqui. Vou mudar aqui a página e vamos, ó. O ácido etanóico é esse cara aqui, ó. CH3, C dupla O. Aí eu vou botar aqui um tracinho. Vai ficar distante, mas não tem problema. Olha lá. OH. Então, essa estrutura aqui é a estrutura do ácido etanóico. Vou pegar aqui no Google, que fica melhor. Ácido etanóico. Olha lá, o que é conhecido como ácido acético. Cara, a hora que você tiver em dificuldade numa nomenclatura, pô, você está em casa, na internet. Aqui, ó, olha a estrutura aqui, ó. Ácido etanóico. Essa daqui é a estrutura dele. Olha lá. Então tá aqui, ó. Um pouquinho grande vai sair, mas não tem problema. Oi, fala. Tem hidrogênio e gosta de água, né, professor? Não é bem hidrogênio, não. É hidroxila. Ah, tá. Tem que ter hidroxila. Sabe por quê? Olha como sua frase é perigosa. Esse cara aqui, o Renan que falou? Não, Leonardo. Não, Leonardo. para com isso. Leonardo, é porque sua voz é parecida, é porque eu não estou olhando para o chat aqui. Esse cara tem hidrogênio pra caralho, ele não gosta de água, não. Entendi. Então não é o hidrogênio que faz o cara gostar de água. Esse OH aqui, ó, é um grupo que tem oxigênio. Ah, Por sim. exemplo, a propanona, esse oxigênio aqui, a acetona, ela se mistura na água por causa do oxigênio. Então é o oxigênio que gosta muito da água. Sacou? Compreendi. Então essa daqui é a estrutura do ácido etanóico. Pô, se essa daqui é a estrutura do ácido etanóico, ele é o cara que gosta da água. Até porque você, por eliminação, podia ver o seguinte. Porra, o benzeno, metilbenzeno, pentano e hexano, ó, pentano e hexano são hidrocarbonetos alcano. Metilbenzeno é um hidrocarboneto aromático. Eles não gostam da água. Eles todos precisam estar na fase orgânica. Tá? A única substância que vai para a fase aquosa é o ácido etanóico. Pô, olha como ele é safado. Uma substância foi para o ácido etanóico. 3 foram para a fase orgânica. Ele colocou no desenho a fase orgânica menor, tá vendo? Como ele é pilantra. Então não seguia pelo desenho aqui nesses casos. A não ser que seja uma questão de densidade, igual a gente fez na semana passada. Aí faz sentido você se guiar pelo desenho. Ele pergunta assim, ó, na fase aquosa da mistura heterogênea, apenas a substância orgânica de maior solubilidade em água está presente. Quem é essa substância? O ácido etanóico. O ácido etanóico. O ácido etanóico que é vendido comercialmente como ácido acético ou vinagre. Inclusive, vocês já ouviram falar na camisa que vocês derramam ketchup na camisa e a camisa não mancha? Quem já ouviu falar dessa porra?
Eu nunca ouvi, não. Então, esse é um tecido, porque, por exemplo, o tecido da camisa que você deve estar usando agora, ele é de algodão. O algodão, ele tem vários grupos hidrofílicos, ou seja, são vários grupos que adoram a água e adoram compostos também que têm a presença da hidroxila. Então, quando você pega, por exemplo, uma camisa, tipo essa daqui, ó, o maluco tá botando a foto aqui, por exemplo. Você pode derramar a parada em cima dela, que aquela substância ali gosta muito da água, ketchup gosta muito da água, gosta muito do algodão, por isso que ele vai, a parte vai sair na água e a outra parte vai grudar no algodão. Então, o que que acontece? Quando você usa uma camisa que tem essa substância hidrofóbica, você pode derramar ali qualquer tipo de molho que tenha como base o ácido acético ou como base a água, e aquilo ali não vai manchar a camisa. É maneiríssima essa camisa, mas também é cara pra caralho, Vinho. Não é barato, não, tá? Então, tipo assim, não é vantagem. É melhor você derramar a porra do ketchup. Compra outra camisa. Comprar outra camisa. Você vai ter dinheiro para comprar 60 camisas ao invés de comprar essa. Beleza? Então, ó, questão de 2011. Todo mundo entendeu o que é a resposta da letra C? Sim. Ácido etanóico ou não? Hein, professor? Beleza? Fala. Agora, digamos assim, todo composto relacionado ao etanol, que na fórmula dele já tem a hidroxila, pode-se dizer, então, que já vai ser direto? Que ele gosta muito da água? Isso. Pode. Diretaço. Diretaço. Beleza, obrigado. Você pode dizer direto. Só que tem que terminar com ol ou com oico. Você falou aí do etanol. Aqui na questão foi ácido etanóico. Beleza? Cara, para mim, a questão mais difícil de todas caiu em 2013. Foi essa aqui, ó. Tá? Mas antes, como o nosso tempo aqui já estourou, deixa eu completar aqui, né? Que a outra molécula que é polar são todas as outras que não tem isso aqui. H no O, H no F e H no N. Um exemplo de molécula que não tem isso é essa aqui, ó. É a que é vendida comercialmente como acetona. Olha lá. Vou botar aqui, ó, acetona fórmula. Ela é a propanona. Aqui, ó. Vou pegar aqui a fórmula estrutural dela. Tá aqui, ó. Vou botar dentro do quadrinho lá. Mas eu vou ter que diminuir ela para poder caber. Não tem problema. Vamos ver se ela vai copiar aqui. Vai, Satanás. Foi. Então, aqui, ó, a acetona, ela é uma molécula que tem essa característica de ter ligações polares, tá? Elas têm ligações polares. E nessas ligações polares, você não tem a presença do hidrogênio ligado no O. Olha lá, você tem o O, mas não tem o hidrogênio. Até tem hidrogênio no desenho, mas não ligado diretamente no O. Quando isso acontecer, de você ter o oxigênio e a molécula não ter o hidrogênio ligado no oxigênio, a molécula não deixa de ser polar, não. Ela continua sendo polar. Só que o nome muda, tá? E o nome aí, nesse caso aqui, você é obrigado a chamar de dipolo, olha lá, dipolo permanente. Muitas das vezes, ele não usa o termo permanente. Ele chama só de dipolo. Olha lá, ele chama só assim, ó. Por preguiça, eu vou chamar só de dipolo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. É o que vai acontecer nessa questão aqui. Nessa questão aqui, ó, na questão número 4 da prova de 2013, para mim foi a questão mais difícil de todos. Ele fala assim, ó, dessa lista aqui, tá? Não da prova lá de 2013, estou falando da lista. Para a gente terminar, ó. Uma indústria fabrica um produto formado pela mistura das 4 aminas de fórmula molecular C3H9N. Então, com 3 carbonos, 9 hidrogênios e 1 N, a gente consegue desenhar vários tipos de aminas. As aminas são compostos nitrogenados. E você precisa tomar muito cuidado com as aminas. Porque se as aminas têm nitrogênio, existe a possibilidade delas fazerem ligação de hidrogênio, ou seja, do nitrogênio está ligado no N. Então, essa possibilidade ela é muito grande. Só que tem uma amina que não faz. Então, eu vou colocar aqui para você, ó, classificação
das aminas. Aqui, ó, vou pegar esse quadrinho aqui, que esse é um quadrinho bem explicativo. Vou voltar aqui para o Paint e vou colar aqui em cima e vou aumentar de tamanho. Não tem problema, eu vou botar aqui. As aminas, galera, elas são classificadas em 3 tipos. As aminas primárias, que é essa primeira aqui desse canto esquerdo, quando você tem 2 hidrogênios ligados no N. Então, essa amina aqui primária, que você tem o H ligado no N e depois outro H ligado no N, você tem rigorosamente ligação de hidrogênio ali. E tem 2, tá? Se a amina for secundária, olha lá, o nitrogênio está ligado no H. Só um, mas está ligado. Então, a gente também tem uma ligação de hidrogênio. Essa daqui, que é a amina terciária, os 3 caras que estão em volta do N, eles não são Hs. Então, você tem um carbono para um lado, um carbono para o outro e um carbono para o outro. Então, você tem 3 carbonos em volta do N. Isso significa que o N não se encontra com nenhum H. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Que essas 2 primeiras aminas aqui, ó, a primária e a secundária, elas fazem ligação de hidrogênio. E a terciária não. Se o cara colocar o desenho para você, quer ver? Eu vou pegar o desenho aqui de uma amina aleatória. Eu vou botar assim, ó, anilina. Anilina. Todo mundo já ouviu falar o que é anilina? É o corante. É corante de bolo, não é? É um corante de bolo. Muito bom. Gosta da água ou não? Bastante. Bastante. Ó, a gente não viu o desenho dela. A gente está no nosso senso comum. A anilina é um corante que gosta demais da água. Beleza? Então, vocês acham que a anilina faz ligação de hidrogênio? Faz. Tem que fazer. Vamos ver a estrutura, se ela faz 1 ou 2 ligação de hidrogênio. Vou botar aqui no Imagens, hein? Google Imagens. Imagens. Ah, tem que botar anilina fórmula, senão aparece o desenho. Aqui, ó. Olha a fórmula da anilina. Quantos Hs você tem ligado no N? 2. 2. Ela faz ligação de hidrogênio? Sim. Faz. Muita coisa. Ela é uma amina o quê? Primária, secundária e terciária? Secundário. Secundária? Primária. Sim, né? Faz 2 ligações. Primária, pô. Não, ela só tem um grupo ligado no nitrogênio. Ah, tá. Com uma Os ligação. outros 2 são Hs. Tá bom. Então, vou voltar aqui para o Paint. Ó. As aminas primárias têm 2 Hs. Ó. Tá. As secundárias só tem 1. E a terciária não tem nenhum. De boa ou não? Tranquilo, peguei. Valeu. Agora, eu vou pegar um outro desenho aqui. Ó. Vou pegar um outro desenho aqui de uma outra amina. Vou botar aqui, ó. Cocaína. Cocaína é uma amina. Opa, nevou aí, hein? Cocaína fórmula. Cara, vai ensinar a gente a fazer Eu ia fazer hein? uma pergunta capciosa para vocês, mas eu acho melhor não fazer, porque vocês responderam tão rápido da anilina. Vocês falaram, o que é anilina? É um corante, gosta da água muito. Eu fiquei com medo de perguntar assim, ó, cocaína, o que é? É uma droga, gosta muito da água? Porra, se alguém responder que gosta muito, eu falo assim, o que o cara tá fazendo em casa? Que porra de experimento é esse? Onde o cara tá botando essa substância? Mas ainda bem que eu não perguntei. Então vamos de leve. Olha para a estrutura da cocaína. Achou o N já? Tá. Achou. Quantos Hs tem nesse N? Nenhum. Nenhum. Terciária? Isso, terciária. Ela faz ligação de hidrogênio? Não. Faz... Não, porque não tem H ligado no N. Não tem. Para o cara fazer ligação de hidrogênio, não tem que ter H ligado no N? Correto. Não tem. Se eu loucamente, tô pancadão das ideias, jogasse cocaína dentro da água, a cocaína ia dissolver? Não. Por isso que a cocaína precisa chegar no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Já viu aquele programa da NetGeo, o aeroporto? Sou Ah, esse viciado programa é naquela muito porra. bom. É, muito Moleque, bom, muito bom. Eu adoro quando os caras ficam, Cara, o é policial fala assim, bizarro os lugares que eles colocam as drogas. e aí, meu irmão, chega pro canto aqui. Porra, o maluco já fica, meu irmão, se cagando. É muito bom aquilo.
É muito maneiro. É de São Paulo, né? Muito foda, mano. Muito foda. Então, pensa comigo. Por que que o cara que bota cocaína dentro de uma camisinha e engole a cápsula? Tem gente que engole 40, filho. 40 cápsulas. Cara, eu não ia conseguir engolir 4 camisinhas puras. O cara consegue engolir 40 mergulhada no azeite. Pelo menos está temperada, né? Se uma daquelas cocaínas ali arrebentar, por que que ela não sai na urina? Como sai a vitamina C? Ela não gosta de Porque a água. cocaína ela não tem ligação com a Não, água, não tem. exatamente. Aí o seu corpo vai absorver aquilo ali rapidamente e aí o cara vai morrer de overdose. Maneiríssimo, né? Agora, olha o que eu quero que vocês entendam. Quando o cara me dá o desenho, vocês concordam que é mole? Aham. Sim. Porque se você tiver H ligado no N, vai dissolver na água. Foda-se, dissolve. Se não tiver, não dissolve. E quando o filho da puta não me dá o desenho? Aí chora, né? Chora nada. Aí você tem que falar assim, porra, fiz de novo aquela merda, ó. Ih, caralho, agora foi. Voltei. Aprendi em fazer o bagulho, hein? Olha o que o cara perguntou, que arrombado. Ó. Uma indústria fabrica um produto formado pela mistura das 4 aminas de fórmula molecular C3H9E. Com o intuito de separar esses componentes, empregou-se o processo de destilação fracionada, que é um aquecimento para uma delas sair primeiro que a outra, no qual o primeiro componente a ser separado é o de menor ponto de ebulição. A substância de menor ponto de ebulição, galera, não é a que faz ligação de hidrogênio. Porque a ligação de hidrogênio, ela indica para mim 2 coisas. Primeiro, que a substância gosta pra caralho da água. E segundo, que ela tem um ponto de ebulição relativamente alto. 100 ou próximo de 100, tá? Que você precisa de um aquecimento muito brusco. Por exemplo... Repete essa parte que você falou que... Como é que é? Que então, ele falou? A molécula que faz ligação de hidrogênio, ela tem 2 características importantes. Tá. Uma, a gente está discutindo há bastante tempo, que é gostar pra cacete da água. Tranquilo. A segunda, Luiz Guilherme, é ela ter alto ponto de ebulição. Tá. Então, quando você pega, por exemplo, uma substância que faz ligação de hidrogênio, você vai ter que aquecer ela para ela passar para o estado gasoso. Beleza? Tá bom. A única substância que não faz isso, que tem uma peculiaridade, é o álcool. O álcool faz ligação de hidrogênio, mas é sabido pelo senso comum que se a gente derramar álcool em cima da mesa, ele começa a evaporar muito rápido. Acontece isso na nossa mão. Quando a gente bota álcool na nossa mão, tipo, 30 segundos depois ele já não está mais ali. Beleza ou não? Beleza. É uma Beleza, das poucas. É uma das poucas que faz isso. Mas, via de regra, é o seguinte: se a substância faz ligação de hidrogênio, ela demora para poder evaporar. A molécula da água, por exemplo, faz ligação de hidrogênio. Se eu derramar um copo d'água aqui em cima da mesa, porra, ela não vai evaporar na mesma velocidade do que o álcool. Ela até vai evaporar, mas não na mesma velocidade do que o álcool. Tudo bem ou não? Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Agora, olha a malandragem. Para uma substância, então, ter alto ponto de ebulição, ela precisa fazer ligação de hidrogênio. Para ela fazer ligação de hidrogênio, precisa ter um hidrogênio ligado no H. No N, desculpa. Que é isso aqui, ó. Vamos voltar aqui para o pente, ó. Essa faz ligação de hidrogênio, porque só tem um grupo agarrado nela. Essa faz ligação de hidrogênio, porque ela só tem 2 grupos agarrados nela. A substância que tiver 3 grupos agarrados nela não faz ligação de hidrogênio. O que isso quer dizer? Ela gosta menos da água, tá? E ela tem um ponto de ebulição mais baixo. Então, vou recapitular para a gente encerrar. Essa substância que faz ligação de hidrogênio, ela gosta muito da água, tem ponto de ebulição alto. Essa substância que também faz ligação de hidrogênio, ela também gosta da água e também tem ponto de ebulição alto. Essa substância que não tem hidrogênio, tem 3 carbonos em volta dele, ou seja, 3 grupos carbônicos, ela não gosta tanto da água quanto as anteriores e tem um ponto de ebulição baixo. É exatamente por essa que o cara está perguntando. Ele está perguntando por uma substância que tenha ponto de ebulição baixo. Então eu preciso pegar o nome, porque ele não me deu o desenho,
eu preciso pegar o nome da substância que tenha 3 grupamentos carbônicos ligados no N. Porque se você tiver 3 grupamentos carbônicos ligados no N, é garantia que esse N não tem nenhum H, e que se ele não tem nenhum H, ele gosta menos da água, e que ele tem ponto também de ebulição baixo. Deu para entender ou não? Ou eu falei muito rápido? Sim, beleza. Não, beleza. Olha para as 3, olha para as 4 opções de resposta. Eu estou procurando uma substância que tenha ponto de ebulição baixo, que não faça ligação de hidrogênio. Ela tem que ter 3 grupos agarrados no nitrogênio. A B? Todas são aminas. Todas são aminas. Todas terminam com amina. Qual é o nome que indica para mim a presença de 3 grupos carbônicos ligados na amina? B, né? B de bola. Trimetilamina. Fala assim, caralho, Lébora, essa aí é embaçada essa, hein? Mas se você tá em casa aqui, ó, olha o que eu te falei. Joga no Google, fera, ó. Quem é a trimetilamina? Olha a trimetilamina. Olha o desenho dela aqui. Quantos Hs tem ligados no N? Nenhum. Nenhum. Então, essa é a substância que não faz ponto de ebulição alto. É pelo contrário. Como ela não faz ligação de hidrogênio, o ponto de ebulição dela é baixo. De boa ou não de boa? De boa. De boa. Mas, Lébora, Só que você concorda que essa é mais difícil que a anterior? Quando o cara me dá o desenho? Quando o cara me dá um desenho, é uma uva. Mas alguém me chamou, fala. é aqui, o Aleus. No caso, a gente pode avaliar pelo começo da palavra tri. Isso, exatamente. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa. O cara poderia... Ele usou tri, porque ele deu 3 coisas iguais. Ele podia, Aleilson, dizer assim para você, ó. Olha o que eu vou falar, ó. Metil, etil, propil, amina. Ó, eu coloquei o nome. Metil é um radical. Etil é outro. Propil é outro. Você concorda que pelo nome aí eu já fiz os 3? Sim, sim. Mas a palavra tri não apareceu, concorda? Exato. Ele não escreveu tri, mas ele descreveu para você 3 coisas. Metil, etil, propil. Olha o desenho aqui embaixo, ó. É esse aqui de azul, ó. Olha para o N. Esse N tem H, Aleus? Não. Não. Então ele também não faz ligação de hidrogênio. Então você repara que você pode procurar o cara que tem o tri na frente. Mas nem sempre ele precisa ter o tri na frente. Ele pode escrever 3 coisas. Ou às vezes 2. Olha o que ele pode fazer, ó. Dimetil, etil, amina. Olha lá, vou botar aqui, ó, imagens. Dimetil, etil, amina. Pô, você concorda comigo que dimetil já é 2? Sim, E que o etil seria o terceiro? sim. Então, repara que ele escreveu para mim 3 coisas sem necessariamente usar a palavra tri. Ah, sim. Você entendeu ou não? É o somatório. É o somatório do que vem antes da palavra mina que determina se o cara vai ou não fazer ligação de hidrogênio. Beleza. Vai, Tranquilo? show. Beleza, então. Então, todo mundo entendeu que essa daqui, a opção verdadeira, é a letra B de bola. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. A gente conseguiu fazer a maioria. Eu não coloquei todas, porque eu sabia que não ia dar tempo. Mas eu acho que aqui, ó, se eu não tiver errado, eu acho que a gente só não fez a 7, a 6. Aqui, ó, olha para 6. Se tivesse ali, a 6 dá para fazer rapidinho. Se tivesse ali H2O, o que você ia marcar? Hidrogênio, é a letra D, né? Ligação de hidrogênio. Mas o H não está ligado no O. O H não está ligado no F. O H não está ligado no N. O H está ligado no S. Qual é o tipo de ligação que tem ali? Ó, primeira coisa,
O que ele falou aqui? O que ele falou? Ó, olha uma coisa importante. O que está escrito aqui que eu botei de azul? Interações moleculares. Interações moleculares. Sabe por que você não pode marcar nem a letra A e nem a letra B? Elas são interatômicas. Exato. Porra, meu irmão, na moral, que felicidade minha. Às 10h22 isso. Porra, a ligação interatômica é iônica, covalente e metálica. Você não pode marcar numa opção de pergunta que o cara está dizendo para você marcar uma opção interação molecular, você não pode marcar iônica e covalente, porque elas não são ligações intermoleculares. Elas são ligações interatômicas. A hora que o cara fala ligações intermoleculares, você só pode marcar ou a letra C ou a letra D. De polo de polo. No caso, seria C, né? Então, por que eu não posso marcar a letra D de John Lennon? Porque não é H-FON, né? Ou porque não é H-FON. Aí todo mundo entendeu o que o Luiz Guilherme falou, H-FON? H-FON é... Porque o H não tá ligado no F, nem no N, nem no... Perfeito. Ele não tá ligado nem no F, nem no N, nem no O. Aí quando a gente faz uma ordenzinha, F-O-N, a gente chama de H-FON. Ele tá ligado no S. Se ele tá ligado no S, ele tem que ser de polo de polo. Mas aqui, se fosse uma ligação intermolecular, não, interatômica... Aí seria covalente. Covalente, né? Porque é com exceção do... Isso, aí vamos lá. Sua colocação é muito boa. Se ele troca essa palavra aqui de molecular para interatômica, beleza? Se ele tira interação molecular e faz interatômica, aí eu tenho que olhar aqui, ó. Hidrogênio. Hidrogênio é metal? Mas ele é exceção, não é? Epa, caralho. Hidrogênio não é metal, não. Não, metal não. Não, mas hidrogênio é um gás, pô. Mas ele tá na família dos alcalinos, não tá? Não tá, cara. Ele só tá na direção. Ele é exceçãozinha, que fica lá no topo. Só lembra da piadinha que o hidrogênio é o único elemento órfão na tabela. Sabe por que ele é órfão? Ele não tem família, fera. Coitado. Entendi. Exatamente. Mas você, para ele não ficar triste, você pode botar que o hidrogênio é foda, porque ele não depende de família nenhuma. Pô, verdade, mano, verdade. Então o hidrogênio ele não tem família. Tira essa porra da tua cabeça que ele tá no grupo 1A. Ele não tá porra nenhuma no grupo 1A. Ele só tá na direção do grupo 1. Então, se o cara troca a pergunta aqui para ligação interatômica, eu tenho que olhar aqui, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio é um gás, ele não é metal. E o enxofre? É um halogênio, né? Não, ele não é um halogênio, ele é um calcogênio. Mas na prova da UERJ, você não precisa se preocupar, porque você tem a porra da tabela lá na prova. Ó, tabela periódica UERJ. Eu ensinei para vocês que a tabela periódica da UERJ tem uma linha em negrito que separa quem é metal de quem não é. Lembra que essa escadinha aqui? Lembro. Quem tá peraí. Direito. Esquerdo é metal e quem do lado direito é a metal. Isso. Agora a gente só precisa saber o que é esquerdo e o que é direito. Tem uma galera aí que troca. Galera que é esquerda é a mão do relógio. Não. Porque tem uma galera no trânsito aí que liga a seta para a direita, vira para a esquerda. É uma confusão do caralho. Então, tipo assim, chegou na prova lá para fazer a prova, já bota uma setinha do lado esquerda na mesa, assim, para você não errar. Leva aqui, na cola. O enxofre gasta espaço na cola para dizer o que é direito e o que é esquerda. Ou então você faz uma pegadinha com o fiscal, né? Você fala, fiscal, levanta a mão direita aí para mim. Aí você vai saber o que é. Toma cuidado que ele vai estar de frente para você. Então aqui, ó, enxofre. O enxofre não é metal. Ele é ametal. Então presta atenção. Pergunta Luiz Guilherme. Eu estou ligando o hidrogênio, que não é metal, com um enxofre que também não é metal. Os dois não são metais. Uhum. Se aqui fosse interação atômica, qual seria a resposta? Covalente. Covalente. A metal com a metal. Beleza. A metal com a metal é covalente. Tranquilo, obrigado. Maravilha ou não? Maravilha. Printou essa tela? Essa é a tela que você tem que fazer para a cola da prova. Beleza. Junto Beleza? com o direito Peço desculpas por ter ultrapassado o horário, mas, porra, era fundamental que a gente travasse. Agradeço a presença de todos. Quase 30 pessoas guerreiras ficaram Nada, aí. né, Grão? A gente agradece. Vale a pena. Professor, essa aula de química é maravilhosa. Porra, muito obrigado. Agradeço o elogio e vamos continuar a batida. Mas, ó, eu vou convidar, porque a galera fala assim, porra,
Você convidou um professor de matemática, vai convidar um professor de português, caralho, vai convidar um professor de química. Não, vou. E vou convidar um professor de química melhor do que eu. Tá? Marcelão? Convidar... Calma. Oi? Marcelão? Não, o Marcelão é melhor do que eu, mas eu vou convidar um outro amigo Marcelão que Bravo. também é melhor do que eu. Beleza? Beleza. E a enquete aqui, vamos Vamos ver o que ver, deu na vamos enquete. ver. Vamos ver o que deu na enquete. Ganhou. E a cabeça do Arlan é a pista do aeroporto Antônio Carlos. Aê, porra, botei certo. Isso aí, garoto. Senhores, muito boa noite para todos. Vou encerrar a gravação aqui. Na nossa próxima aula, na